esse Deus que é todas as coisas nas nossas vidas, o Deus que reina, o Deus que controla, o Deus que é soberano, o Deus que exerce com majestade e glória, com o seu poder e a sua formosura, esse Deus que é santo e merece toda honra, toda glória e todo louvor. Que esse Deus seja glorificado por mim e por você, e que nós possamos dizer, como o hino de número 13 nos informa, quando o autor desse hino, ao escrever, diz: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Nós podemos não contemplar o Senhor na sua majestade, mas nós podemos contemplá-lo através do seu Filho Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e iniciarmos o nosso culto entoando esse hino Contemplação, hino de número 13. E logo após teremos uma oração de adoração. Glorificar esse nosso Deus que merece toda a honra e toda a glória e todo o nosso louvor. Santo Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, nos dá de estar na tua casa, Senhor, ouvindo a tua palavra, colocando nossas vidas diante do Senhor, sabendo que o Senhor tudo pode em nossas vidas. O Senhor é que dirige em nossas vidas, Senhor. Nós colocamos isso diante do Senhor, na certeza que o Senhor tem feito maravilhas em nossa vida, Senhor. O Senhor que é santo, é poderoso, e apesar de nós, nos olha com amor, com carinho, Senhor, e com misericórdia, Senhor. Continua nos abençoando, abençoa essa igreja, Senhor. Ó Senhor, esteja nesse culto, e cada ato desse culto seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Abra sua Bíblia, a palavra do nosso Senhor, o texto da revelação apocalíptica, Apocalipse, capítulo de número 12. Apocalipse,
capítulo de número 12. Vou convidar a igreja para nós lermos do versículo 7 ao versículo de número 11. Mesmo sentados. Diz a palavra do Senhor. Leiamos. Houve peleja do céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. E sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Aleluias! Este é o povo do Senhor, o povo vitorioso do Senhor, que não vê a sua vitória em si mesmo, em suas condições, em suas capacidades, mas vê a vitória no Filho de Deus, vê a vitória em Cristo Jesus, vê a vitória do nosso Salvador, esse Salvador que vem com poder, que traz a sua salvação, que anuncia o reino de Deus, que tem autoridade sobre todas as coisas. É Ele que expulsa o acusador e é Ele que redime o seu povo. É Ele que vence a nossa causa e é Ele que nos toma nos seus braços. É Ele que está atento a mim e a você e que nunca nos despreza e nunca nos abandona. Pelo contrário, o seu grande amor é quem nos fez, segundo o versículo de número 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Esse foi o amor de Deus por mim e por você. Lutar a nossa luta, vencer as nossas batalhas, passar pelas nossas tentações, sofrer as nossas humilhações e assim levar sobre si a nossa maldição no Calvário. Você e eu possamos meditar sobre isso, não com olhar de padecimento, mas com olhar de graça e misericórdia, não com olhar de derrota ou desprezo, mas com olhar de transformação que o Senhor Jesus Cristo pode fazer comigo e com você. Tenhamos esse momento de oração silenciosa. Ore, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque a sua vida na presença do Senhor. Ele está aqui, Ele conhece a sua causa, Ele conhece o mais íntimo do seu coração. Ele está aqui com o seu grande amor para conosco. Sobre mim.
luz diante das sombras, que veio trazer cura diante da enfermidade espiritual. Aquele que merece toda a nossa adoração, aquele que está conosco, o Deus presente, o Deus Emanuel. Quero convidar a você que abra sua Bíblia lá no texto de Êxodo, no seu capítulo 8. Êxodo, no seu capítulo 8. Quantos irmãos abrem as suas Bíblias, nós queremos agradecer a você que está aqui nessa noite, a você que está nos visitando. Queremos agradecer ao Gustavo, a Bruna, a Clara, essa família que está aqui conosco. Que Deus os abençoe, que a graça os sustente. Pedimos também a Deus pela vida e agradecemos pela vida da Isabelle, da Vanilda e de outros que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Irmãos que nós não víamos há um tempo, que por causa da Covid não podíamos estar aqui e hoje estamos, graças a Deus. É uma alegria poder ter esses irmãos aqui, no nome de Jesus. Êxodo capítulo 8, a partir do versículo de número 20. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e dize: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó
dos seus oficiais e do seu povo, não ficou uma só mosca, mas ainda esta vez endureceu o Faraó o coração e não deixou ir o povo. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que fala e enche o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina, nos exorta e nos traz consolação. Muito obrigado, Senhor, porque podemos ter a iluminação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. E sabemos, ó Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus é quem nos ilumina, nos ensinando, ó Deus, aquilo que vem de Ti, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eis a libertação do povo de Deus do Egito. Não poderia ser tão drástica através das pragas e sinais, do endurecimento do coração do Faraó. Mas aqui, nesse texto, nós podemos observar como que as pragas que Deus foi mandando no Egito simbolizava e sinalizava o que realmente representava para o povo de Deus e deveria representar para aqueles egípcios. O povo de Deus é assim chamado para que pudesse sair da terra que estavam como escravos e agora entraria e teria uma terra prometida, que manava leite e mel. Mas a saída do povo, que seria uma saída tão simples, tão fácil, um percurso tão fácil, tão rápido, se torna um percurso mais difícil, se torna um caminho mais árduo, se torna algo marcante na vida de todos aqueles que estavam ali. Deus estava trabalhando naquelas gerações. Deus estava trabalhando no meio daquele povo, e Deus estava constituindo assim, no meio daquele povo, homens e mulheres, famílias, cheios daquilo que Deus desejava para cada um deles. Moisés e Arão são usados por Deus. Já no capítulo 7, o que antecede esse capítulo, o Senhor então usa e chama Moisés para que pudesse ser o representante de Deus, e Arão como a boca de Deus falando, ou seja, como profeta do Altíssimo, ou seja, o profeta de Moisés. Eles chegam a Faraó, fazem conforme o Senhor lhes ordenara, e Faraó então endurece o seu coração. Deus então começa a enviar as suas pragas, mostrando esses sinais para que não somente Faraó observasse, mas principalmente que o povo de Deus pudesse estar ciente disso. Quando nós olhamos para as pragas, olhamos como maldição para os egípcios, mas olhamos como adoração para o povo de Deus. Diante da ira do Senhor que se revela diante do pecado humano, a graça de Deus se manifesta para o seu povo, derramando a sua misericórdia. Diante dos propósitos de Deus, olhando para a humanidade, principalmente para o povo, o seu povo escolhido, Deus então começa a enviar essas pragas. Eu quero convidar os irmãos, não falarei nessa noite sobre todas estas pragas, mas apenas abordarei de um modo mais específico a partir do versículo 20, para que possamos olhar nessa noite
alguns princípios de adoração diante das adversidades, alguns princípios de adoração diante das perseguições, alguns princípios de adoração quando Deus requer que o seu povo possa mostrar. O primeiro momento em que as pragas se iniciam é justamente sobre as águas do rio Nilo. O rio Nilo, que é o maior rio do mundo, o rio Nilo, que se estende por cerca de 6.500 quilômetros, o rio Nilo, que representava para aqueles egípcios como soberano, como aquele que dava todas as coisas e mantinha a vida diante dos egípcios. O Senhor manda que as águas transformem em sangue para dizer que eu sou que sou, me enviou. Eu sou que sou, mostra a sua soberania, mostra aquele que é criador e mostra aquele que criou o rio Nilo e faz do rio Nilo aquilo que ele quiser. Mas também o Senhor envia a segunda praga. O Senhor manda então as rãs, e mandando as rãs deixam uma mensagem para que os egípcios pudessem olhar que aquele que traz a fertilidade é só Deus. As rãs que representavam a fertilidade para o povo egípcio, aqueles que transmitiam e adoravam a deusa Hecate, a deusa da fertilidade, Deus mostra então que através do seu poder Ele faz as rãs saírem do próprio rio Nilo e invadem Faraó e todos os seus. A terceira praga é justamente a praga dos piolhos, a praga em que o Senhor vai atacar os próprios sacerdotes, que até neste momento, com a água do rio Nilo e com as rãs que estavam sendo a segunda praga, eles agora são deparados com as pragas dos piolhos, para mostrar que somente o Senhor é aquele que purifica e nos dá purificação. É Ele que age no meio do seu povo e traz santidade para esse povo. Mas então chega a quarta praga aí no capítulo 8, a partir do versículo 20. E essa quarta praga aparece em que as moscas que ali estavam, que ali transitavam, passam a ter um momento de que, através da sua reprodução, moscas passam a ser pragas, moscas passam a ser destruição, a terra passa a estar desolada, à medida que essas moscas não só torturavam o povo, mas devoravam esse povo. Os homens, principalmente, que através das picadas das moscas, que ficavam com seus inchaços diante das picadas, e que muitas delas provocavam até mesmo infecções. Mas não somente isso, essas moscas também matavam as plantas, quando depositavam seus ovos em cada uma delas. Todos ficam alarmados, e o Senhor Deus mostra a respeito da sua adoração. E são esses princípios de adoração que nós aprendemos aqui, diante desta quarta praga que eu quero compartilhar com os irmãos. Diz a palavra de Deus: disse o Senhor a Moisés:
Levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhes: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. O Senhor Deus começa a agir diante de um princípio que estava dizendo que só Ele é Deus, só Ele é quem merece adoração. Mas aqui o Senhor começa a fazer a distinção entre o povo egípcio e o povo de Deus. Aqui ele faz uma distinção entre aqueles que habitavam na terra de Gósen, o povo do Senhor, e aqueles que habitavam em todo o Egito, que não era povo do Senhor. Ele então traz esses sinais. E quando o Senhor manda esses sinais, o Senhor então faz algo a ensinar o seu povo e todo o Egito, inclusive Faraó. O versículo 25, Faraó chama Moisés e Arão e disse: ide, preste bastante atenção, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. O primeiro princípio que eu quero deixar para você é justamente o que está escrito aí no final do versículo 25 e o início do versículo 26. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Este é o primeiro princípio que o Senhor nos ensina. Tenha na sua adoração a exclusividade para adorar somente o Senhor e ter comunhão com Ele. O primeiro princípio é que Faraó justamente vai colocar, tentando dizer para que o povo de Deus pudesse sacrificar ali mesmo no Egito, sacrificar usando os próprios animais e os deuses do próprio Egito. E aí que o princípio da adoração nos é colocado, porque a adoração é exclusiva somente a Deus. Nós não podemos deixar que outros e outras pessoas possam nos influenciar diante daquilo que nós oferecemos somente ao Senhor. Cuidado, para que não haja associação nem ridicularização da sua fé. Não deixe que os princípios deste mundo que jazem no maligno possam tentar associar com a sua fé, com aquilo que você crê, e dizer que é possível adorar a Deus e também outros motivos de adoração. Cuidado para que nós não tenhamos esse momento de adoração que deve ter a exclusividade de Deus, colocando outros também. Não podemos adorar. O próprio Cristo, falando sobre o poder, o dinheiro e as riquezas deste mundo, disse para os seus seguidores: não podem adorar a Deus e a Mamon. Não podem adorar a Deus e ao dinheiro, porque as duas coisas se opõem entre si. Nós devemos sim usar o dinheiro para o benefício da nossa adoração e comunhão a Deus, e não deixar que outros princípios deste mundo possam nos afastar do Senhor. Faraó diz: ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. E Moisés então rebate: sacrifícios
que ofereceríamos ao Senhor nosso Deus no Egito seriam abomináveis, abomináveis tanto para Deus como para os egípcios, porque Deus nos exige exclusividade. Mas o Senhor também, a partir do versículo de número 27, nos mostra quando Moisés e Faraó estão conversando, e Moisés diz para Faraó, versículo 27, temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Se pelo primeiro princípio de adoração ao Senhor nós devemos não associar nada, mas somente a Deus oferecermos o nosso culto, a nossa adoração, segundo princípio é que tenha sempre na sua adoração o direcionamento do Senhor e na sua palavra. Não era Faraó que deveria dizer como os israelitas e onde os israelitas deveriam adorar. Não era Faraó que deveria dizer para onde os israelitas deveriam ir adorar. Os israelitas iriam adorar segundo aquilo que Deus falasse e determinasse. Ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Perguntaria para você nessa noite: quem tem direcionado, quem tem orientado a sua vida de adoração, de comunhão? O que tem motivado dia após dia a sua busca com Deus? Tem sido aquilo que Deus está falando, está requerendo, diz na sua palavra, direciona segundo os princípios da sua palavra? Porque senão nós perdemos o foco e deixamos de adorar a Deus e passamos a adorar a nós mesmos. Deixamos de prestar um culto a Deus e prestamos um culto a nós mesmos. Deixamos de ter um referencial diante de Deus, ofereceremos sacrifícios ao Senhor, como Ele nos disser, do que oferecermos sacrifícios que sejam agradáveis aos nossos próprios olhos. Quem está ditando a sua adoração? Qual tem sido a motivação para você adorar? Tenha sempre na sua adoração o direcionamento de Deus e da sua palavra. Mas ainda, Faraó insiste com Moisés. E quando ele fala para que o povo de Deus pudesse não somente adorar ali, adorar com aqueles egípcios que estavam ali, com aquela cultura que estava ali, ele ainda persiste. O versículo de número 28, por favor, observe. O versículo de número 28, ainda Faraó diz: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe, e orai também por mim. Aqui aprendemos duas realidades: que na adoração a Deus não há como permanecer com o passado e viver uma novidade de vida. Faraó está insistindo, o diabo está insistindo, o mundo está insistindo. Vá, mas não vá muito longe, fique por perto.
tem em sua adoração o abandono do passado e viva em novidade de vida. Não tem como estar lá e cá. Você tem que tomar uma posição. Você tem que tomar um direcionamento. Porque assim Deus requer. Não é o que eu e você queremos. Nós fazemos sim pelo princípio da exclusividade a Deus na nossa adoração. Nós fazemos sim pelo princípio do direcionamento de Deus na nossa adoração à sua palavra, mas nós fazemos sim, não deixando que o nosso passado possa prevalecer no nosso momento de culto e adoração a Deus, e deixando o passado possamos viver em novidade de vida. Os israelitas tinham que deixar o mundo. Israel não poderia associar a sua festa ao Senhor com aquelas festas do Egito. Israel não poderia cultuar a Deus e manter a sua mente ali bem próximo de onde eles viveram mais de 400 anos. Israel não poderia viver juntinho deles, porque juntinho deles eles iriam se contaminar. E é isso que acontece quando há algumas circunstâncias no caminho do deserto. Logo um povo que estava junto com a multidão contamina essa multidão dizendo: mas lá no Egito nós tínhamos. Perceba que a memória que traz o passado é questionando o momento do presente de uma nova vida. E você e eu somos constantemente questionados. É por isso que num tempo mais adiante deste, lá no deserto, quando Moisés sobe ao monte, está longe do povo, o povo fica desesperado, e sabe o que eles lembram? Justamente o que eles tinham aprendido no Egito. Pegam todas as peças que eles mesmos tinham de ouro e fazem um bezerro de ouro, porque o bezerro de ouro era um dos deuses do Egito. O princípio da adoração é um princípio que nos leva a abandonar o passado e viver em novidade de vida. Que você e eu olhemos assim, mas olhemos por Cristo, que nos chama a fazer isso. O próprio Jesus, quando veio ao mundo, veio para ser adorado e exclusivamente o Salvador. O próprio Cristo, quando veio ao mundo, veio trazendo a sua palavra e o seu reino para que seguíssemos segundo a sua boa nova de salvação. E o Cristo ressurreto esteve com os seus, e antes de subir aos céus disse-lhes para que eles estivessem firmes, para que vivessem em novidade de vida, e que assim Ele estaria com eles em todos os seus dias. É preciso que cada um de nós olhemos para esse Cristo, olhemos para esse Deus maravilhoso, e olhando assim possamos adorá-lo em espírito e em verdade. É por isso que a mulher samaritana, naquele encontro com esse Jesus maravilhoso, não compreendia, porque o princípio de Deus
se revelava a ela naquele momento, e ela passa a adorar o Senhor em espírito e em verdade. O povo de Deus aprendeu sobre aquele dia, aqueles momentos, aquele período de libertação do Egito. E você e eu aprendemos ainda hoje sobre a novidade de vida que o Senhor requer para mim e para você. Olhe para a rua de cruz. Olhe para a cruz do Calvário. Não perca o foco nessa cruz, porque Ele, através dessa cruz, te garantiu a coroa de vida eterna. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua comunhão, muito obrigado, ó Deus, pela nossa edificação no Senhor. E que agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, essa comunhão tão preciosa e maravilhosa do Espírito Santo repouse sobre a vossa vida e sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém.